Oi, meus amores, tudo bem? A história que eu vou contar é uma história real também. Aconteceu aqui na minha cidade, Criciúma. Quem me contou foi uma pessoa durante quando eu estava no processo de fazer minha cirurgia de coluna. Ela contou essa história pra mim e desde então eu guardei ela e nunca mais esqueci. A história se passa no hospital aqui da minha cidade. Não vou dar nome de hospital e nem vou dar o nome dela porque ela é conhecida, né? Ela é uma enfermeira. Ela trabalha com médico legista. E aí o que que acontece? Ela sempre ajudou ele, sempre ficou apoiando ele, sempre tudo, né? E sempre que os mortos chegam, né? Sempre passa pelos legistas para eles poderem verem, né? Fazer autópsia e tudo mais e ver o que se passa, né? O qual é a causa da morte e tudo mais para poder estar liberando o corpo para as pessoas irem buscar e fazer o velório ou para cremar, né? Então tá aí, assim ela fazia. A responsabilidade dela era tirar os órgãos do corpo, né? Para passar para o médico está examinando. Depois ela colocava de novo no corpo e costurava. E assim era o trabalho dela, normal, ela era acostumada a fazer isso. Coisa que eu acho um horror fazer isso, eu não teria coragem de fazer isso nunca. Deus que me perdoe. Já pensou tu tirar os órgãos de dentro de uma pessoa morta e tu ter que botar tudo de volta? E costurar? Deus que me livre, isso aí pra mim não dá certo não. Não é o meu estômago não dá para essas coisas. E sempre o médico contava para elas histórias de pessoas, né? Que brincavam, tiravam onda, que teve outras pessoas também que já, inclusive, tentaram fazer outras coisas com os corpos, né? E ele disse que isso não se faz. Porque os mortos mesmos, eles estando ali, eles sempre vão estar, sempre eles cobram, eles sempre vêm e cobram o que se faz para eles. E eu concordo com isso, porque a pessoa tá ali morta, né? Depende deles para ser pelo menos arrumada para ter um velório decente, vamos dizer assim, né? E tem gente que vai vacar e não dá certo, né? Mas tem gente para tudo nessa terra, eu acredito. Mas voltando. Então, assim, ela sempre disse que trabalhou com isso e diariamente, né? Acontecia, né? Sempre coisas estranhas, barulhos estranhos e tudo mais, mas eles já eram acostumados, os dois trabalhavam fazia muito tempo junto. Só que assim, apertou um pouco o trabalho, e eles tiveram que buscar uma enfermeira auxiliar. E ela era enfermeira-chefe, né? E quando essa enfermeira auxiliar chegou, ela disse que tudo, né, de todas as regras, né? Que por mais que a pessoa morta viesse com roupa, todos os pertences, tudo que tivesse da pessoa, tinha que colocar num pacote e entregar para a família, né? Mesmo que fosse fazer, trocar a pessoa de roupa, mas geralmente eles não botam roupa, eles colocam a pessoa só etiquetada, né? E com que o que morreu, aí depois quem faz todo o trabalho é a funerária. Mas então, enfim, eles disseram que tem que entregar para os familiares, dar tudo certinho, né? E nunca deixar, né, de sempre trabalhar com muito respeito, respeitar muito os mortos, né? Fazer tudo da forma correta, porque os mortos eles não perdoam. E a moça, não, tudo bem, já sou acostumada, tu sabe que eu vim lá de baixo, né? Do PS a gente vê tudo. Então pra mim é normal, não tem problema. Tudo bem, e assim o tempo foi passando, e elas trabalhavam junto muito. Só que um dia chegou um homem da cidade muito rico, né? Ele era rico demais. E elas estavam fazendo a autópsia dele, né? E, e essa moça, ela estava passando por um momento muito difícil financeiro na casa dela. O filho dela estava de aniversário. E ela não tinha nem como comprar uma bala pro filho para dar para ele, sabe? E o garotinho estava pedindo um brinquedo. E ela não tinha condições de comprar esse brinquedo pro menino. Nem que ela quisesse. E esse homem muito rico, né? Ele veio e elas estavam arrumando ele, né? E aí a enfermeira-chefe disse pra ela, ó, tira todas as roupas dele, todas as joias que ele tem, tudo que tem dele, coloca no pacote, lacra pra gente entregar pra família e coloca o nome dele. Não, tudo bem. Só que quando ela foi tirando as coisas dele, ela percebeu que ele tinha uma pulseira, sabe? Que ela era de ouro, com um monte de diamante. E ela percebeu que aquilo ali tinha um valor bem grande. E ela pensou, poxa, ele tá morto, ele não vai mais usar isso. Eu tô aqui precisando. Meu filho tá lá de aniversário, eu não tenho nem condições de fazer uma festa pra ele. Eu vou, eu vou pegar essa pulseira. O senhor me dá licença, eu só vou pegar isso pra fazer a vontade do meu filho. E tirou a pulseira dele, mas o relógio, a aliança, tudo que tinha corrente, tudo que tinha dele de hoje, ela colocou dentro desse pacote, a roupa dele, inclusive. E elas fizeram o trabalho delas, trabalharam até altas horas da noite. Só que chegou um determinado horário, elas começaram a olhar e ela começou a ouvir uns barulhos meio estranhos, sabe? Vindo do canto da sala onde elas trabalhavam. Mas a supervisora dela disse que aquilo era normal. E o médico legista também.
porque isso acontecia sempre. E como elas trabalhavam direto, elas acabavam dormindo no hospital até terminar o plantão, né? Porque senão ficaria muito cansativo, tá indo no vai e vem. Então elas ficavam no hospital dormindo e depois no outro dia, depois de 2 dias, elas voltavam para casa para pegar folga. E aí elas foram descansar depois de atender todos esses, né? Tinha mais de cinco pessoas. Elas arrumaram tudo, deixaram tudo certinho e foram descansar para no outro dia bem cedo elas começar a trabalhar de novo, porque já ia estar cheio de novo. E elas foram dar uma descansada. E elas começaram a ouvir uns barulhos mais estranhos ainda, como se tivesse gente andando dentro da sala. E elas acharam aquilo muito esquisito, mas elas ficaram escutando assim, né? E a supervisora dela disse que era normal. Só que aquela pessoa veio caminhando até a porta onde ela estava e começou a bater. E elas olhavam e não viu nada, só viu uma sombra. E era a sombra de um homem. Aí elas assim, meu Deus, será que tem alguém ali fora? Como que nós vamos fazer? Elas fecharam a porta e ficaram com medo. Só que a supervisora ficou espiando e não viu nada. Não tinha ninguém. Só tinha um homem, uma sombra de um homem. E ele batia na porta desesperadamente. Aí a supervisora olhou para ele e disse, você não pegou nada de ninguém. Porque se você pegou, devolve. Não é feio. Mas é que você não pode pegar nada, eu te falei. Porque se você pegar, eles vão vir pedir de volta. Se você pegou, devolve. Aí ela disse, ai, eu tenho uma coisa para te contar. Eu peguei sim uma pulseira e contou toda a história. Aí a supervisora pegou a pulseira e colocou por debaixo da porta. Quando ela colocou, ele puxou. E ele voltou e deitou no lugar dele. E eles não viram mais nenhum barulho. Resumindo, a moça não voltou mais a trabalhar. Não teve mais coragem porque ficou com medo dos mortos. E disse que não tinha mais cabeça para trabalhar num lugar desse, onde as pessoas iam buscar até uma pulseira depois de morto. E a supervisora, sempre que entrava alguém, ela sempre falava a mesma história. E ela disse para mim, isso é uma coisa muito comum que acontece. Infelizmente, né, as pessoas acabam mexendo onde não deve, fazendo o que não pode e acabam sendo sempre, né, chamada a atenção de alguma forma. Porque não só os vivos, mas também os mortos cobram. E eu acho que isso é verdade, sabe? Ela não ia mentir isso pra mim nunca, porque na época ela me contou assim, ela tava com os olhos brilhantes, bem regalado, e ela vivenciou essa história realmente. Só que como ela é acostumada, sabe? Pra ela não foi tão esquisito, mas pra guria que era nova, né? Pra ela deve ter sido tenebroso. E é assim, muitos relatos de necrotério, de médicos legistas existem. E muitas coisas assim assustadoras. Com o tempo eu vou contando pra vocês. Um beijo da bruxa, espero que vocês tenham contado. Mas olha só, não vamos deixar de mandar relato pra mim. Mandem relatos, mandem relatos. E meus likes, né? Vamos se inscrever no meu canal. Vocês são tão queridinho. Ajuda a bruxa. Beijinho, beijinho, ó.